Oi, gente, a gente pensa que se acostuma com os ataques nefastos, desnecessários e gratuitos que o presidente Jair Bolsonaro sofre todos os dias. Hoje, eu fui surpreendido com essa notícia. Uma médica que fez juramento de salvar vidas deseja a morte de Jair Bolsonaro. E um texto horroroso, né? Um texto horroroso que eu vou ler aqui. Mas ela dá a possibilidade de que eu possa fazer uma reflexão. Se a nobre doutora queria ficar famosa, ficou. Está recebendo os aplausos nesse momento da CUT, do PT, do PSOL, do PSB, do PDT, do PPS, de todos os puxadinhos do PT ou daqueles que são de esquerda no Brasil e que devem pensar a mesma coisa de Jair Bolsonaro. Mas ele só não consegue dizer qual o mal que Bolsonaro fez ou está fazendo ao Brasil, como ela também não conseguiu. Mas ela deseja a morte de Bolsonaro, a doutora Roseli, e eu quero ler aqui, doutora Roseli de Medeiros Poloni, ginecologista, CRM, 4953, Rua Carlos Martins, 112, Mediclinic. Está em todos os blogs do Brasil, ela ficou famosíssima. Doutora Roseli escreve: estou torcendo para o Covid. Vamos lá, mostre seu potencial. SARCOV2. Não me decepcione. Mostre sua gripezinha para ele. Vou amar ver esse cara entubado. Vai ser minha glória, diz ela. Tantos colegas se foram, honrando seu trabalho. Quero ver o Covid honrando sua gripezinha. Maldito Bozo. Não se preocupe, é uma doença de comunista. Homem, mostre para todos o macho que você é. Todo mundo vai morrer um dia, né? Força, Covid. Quantos colegas se foram? Quantos médicos morreram? É isso que a senhora está se referindo? Porque se eles morreram, não foi culpa de Bolsonaro. Os governadores de esquerda, que devem também estar batendo palma para a senhora, e os prefeitos de esquerda, eu acho que até Alexandre de Moraes está batendo palma para a senhora, Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal, que atacou a Constituição para tirar os poderes de Bolsonaro e dar para governadores, para os oportunistas e para os esquerdistas, que a senhora deve ser também. Esse lockdown e essa quarentena burra não foi ideia de Jair Bolsonaro. A esquerda da Organização Mundial de Saúde, que nada tem de ciência, é a esquerda pura, são os esquerdopatas. Trancar o povo dentro de casa, com fome, quebrar a economia, quebrar a indústria, tirar empregos. Isso que os governadores fizeram. E, aliás, muitos que procuram as igrejas, não é? Em época de eleição, são tão bonzinhos, proibiram até os cultos. Não é, governadores? Não é, governador? Vocês fizeram isso. Então, essa doutora aqui, que inclusive escreveu, você escreveu comunista errado, viu? Está errado aqui, você escreveu. O seu texto é muito ruim. Você escreveu comunista errado. Mas atacou o Bolsonaro. Por que a médica quer ver ele entubado? Porque a senhora sabe que o sujeito, quando chega com sintomazinho e joga ele lá dentro para ser entubado, ele já está morto. Porque a informação que eu tenho é que fere tudo, né, doutora? Aí ele fica sujeito a outro tipo de vírus e tal, a outro tipo de coisa. Me diga uma coisa. Se o sujeito toma hidroxicloroquina, e esse é o ódio, ele não precisa ser entubado, né, doutor? E Bolsonaro fala isso desde o começo, e a esquerda. E aí o seu colega Davi Uip, já ouviu falar nesse cara? Famosíssimo. Se internou e se automedicou com hidroxicloroquina, e depois o Calil já ouviu falar também? É o diretor do Círio, seu colega também. Ele cuidou da Dilma e do Lula. Deixa eu falar uma coisa para a senhora. Nós nunca podemos desejar a morte de ninguém. Nós somos cristãos. Nós oramos pelo Lula. Nós oramos pela Dilma, pelo José de Alencar, sabe? Porque ninguém, nenhum cristão católico, evangélico, espírita, se alegra com a morte de ninguém ou deseja a morte de pessoa só porque ela pensa diferente de mim. Por que eu vou desejar a morte dela? Só porque ela não pensa como eu? Eu sou obrigado a desejar a morte dela? Não. O que a senhora sentiu com a morte de Celso Daniel, hein, doutora? Quando ele morreu, já que a senhora é de esquerda, a senhora deve conhecer o assunto. A senhora sentiu alguma coisa? As pessoas que morreram com o D3, a senhora sabe o que é o D3, não sabe? O código do Covid, né? O Covas, doutora, o prefeito de São Paulo, está tomando quimioterapia e negou hidroxicloroquina para o povo de São Paulo que morreu com a gripezinha, Ah, doutora, a senhora se lembra quando o Lula falou que a Bolsa Imobiliária, quando explodiu nos Estados Unidos, que era só uma bolhazinha, era só uma ondinha? Era só uma marolinha, não é? E depois o Brasil experimentou
13 milhões de desempregados. Essa gripezinha que ele está falando, eu tenho essa gripezinha, eu tenho rinite, doutora. Eu espirro todo dia e tal, nem por isso eu acho que eu estou com Covid. O que Bolsonaro quis dizer, você não precisa ter medo. E vocês impuseram esse medo quando trancaram as pessoas, colocaram pânico na cabeça das pessoas para baixar a imunidade dela. Agora, desejar a morte de Bolsonaro para uma médica que fez juramento de defender a vida é muito pequeno, é muito mesquinho, é muito pobre. Mas a senhora conseguiu uma plateia grande, a senhora está famosíssima do Brasil. Mas conseguiu outra plateia muito maior ainda, que sente pena da senhora. Uma plateia muito maior, sabe, que sente pena, e outros que estão odiando a senhora. A senhora não pensou nos seus clientes? Tem mulheres e os seus maridos que sempre tiveram respeito por a senhora, mas que amam o hino nacional, que não gostam das pessoas que queimam a bandeira na rua, sabe? Que não bate palma para a esquerda e não acha bonito o roubo dos filhos de Lula. A senhora é tão corajosa para escrever esse texto na sua rede social. A senhora se manifestou quando soube que os filhos de Lula ficaram milionários, que os fundos de pensão foram roubados pela esquerda, pelo PT, os puxadinhos, que a Petrobras foi roubada, que o nosso dinheiro foi mandado para países de esquerda, sabe? Onde se mata homossexual. Sabe, doutora? Onde se encarcera pessoas para a Venezuela para fazer um trem onde as pessoas passam fome e foi com o dinheiro da Petrobras. A senhora se irritou? Escreveu algum texto? A senhora se levantou contra essa vagabundagem? Eu acho que não, pelo jeito do texto que a senhora escreveu contra o Jair Bolsonaro. Mas traz à luz a reflexão da vida. Eu quero desejar saúde à senhora em nome de milhões de brasileiros, a senhora e os seus filhos. Mas não se esqueça que muitas crianças que nasceram na sua mão de parteira, pela sua foto, a senhora tem mais de 20 anos de formada. Não é tão nova assim. Deve ter mais de 20 anos de formada. Uma geração deve ter nascido na sua mão. E que foram para a rua cantar o hino nacional. Que comungam com Jair Bolsonaro por ser patriota. Comungam com Bolsonaro por ser cristão. Gostam dele. E que sofreram quando ele foi esfaqueado. As mães e os pais também. Que foram para a rua voluntariamente. Muitos deles são seus clientes. O que a senhora acha que eles estão pensando da senhora agora? O que a senhora acha? É difícil, né, de raciocinar. Porque eu, se fosse seu cliente, realmente estava caindo fora. Porque uma médica que deseja a morte de um ser humano, eu não sei até onde eu posso confiar. A única palavra que eu posso dizer é que Deus tenha misericórdia da senhora. E quero encerrar dizendo o seguinte, gente, é isso que a esquerda pensa, é isso que eles fazem. Nós já sabemos o que eles creem, o que eles querem. Eles foram para a rua, já se manifestaram, não tem mais nada escondido. Nós somos conservadores e de direita. Eu mesmo já dei minha mão, já emprestei minha mão. Eu mesmo já estive junto, já lutei junto, né? Acreditando no papo furado quando no processo eleitoral eles chegam ao poder e se levantam contra tudo que nós acreditamos. Eu aqui, esse cara que está falando, Magno Malta, nunca mais me juntarei. Nem eu, nem partidariamente, nem Magno Malta de forma individual. Nunca mais essa gente contará com o meu esforço, as minhas energias para chegar a qualquer lugar, porque na verdade hoje eu os conheço. Lamentavelmente para nós aqui do Espírito Santo, esse texto tão triste, e o Brasil identifica uma médica do Espírito Santo que deseja a morte de um ser humano, não do presidente da República, de um cidadão, de um ser humano, imagem e semelhança de Deus, o presidente Jair Bolsonaro. Que Deus tenha misericórdia da senhora.